Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Pode Crer. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida, ela é maravilhosa, tenho certeza que vocês também vão amar ela. E, gente, ela é chefe de cozinha, empresária, fundadora da Little Cuppers. Quem é daqui de Sorocaba e região, com certeza já ouviu falar nessa empresa. E eu sou apaixonada, adoro ir lá. E a gente se conheceu, gente, fazendo um curso de Theta Healing, e eu fiquei muito inspirada na história dela, inspirada na criatividade dela. Se eu fosse definir ela em uma palavra, eu falaria que ela é uma pessoa muito autêntica. E espero que vocês gostem aí desse episódio. Seja muito bem-vinda, Gabriela Kupfer. Obrigada, Ká. Eu fico, assim, extremamente honrada e feliz com esse convite. Foi, assim, uma surpresa, mas um encontro de almas mesmo. A gente se encontrou e a gente se identificou muito no curso, né? E Sim. eu agradeço toda essa apresentação, mas também faço questão de falar que a sua história me inspira muito e eu acho você uma guerreira. Então, obrigada. Obrigada, linda. Não faz eu chorar logo no começo. A gente falou Por que não ia favor. chorar, né? Vamos combinar aqui. Ai, que legal, gente. E, Gabi, eu não sei, né, se quem tá assistindo a gente que vai conhecer já você ou não. Então, primeiramente, eu vou pedir pra você, né, se apresentar, falar um pouquinho quem é a Gabriela, um pouquinho da sua história também. Fica à vontade aí. Tá, joia. Bom, gente, é sempre difícil falar de mim, mas vou tentar resumir aqui bastante coisa. Sou dentista de primeira formação, tenho 2 filhos lindos, a Manu e o Dudu. Sou casada e depois de um bom tempo atuando como dentista, eu tive uma transição de carreira, fui fazer um curso de gastronomia, né? Como a Ká falou, virei chefe de cozinha. E veio todo esse sonho da Little Cuppers, que a gente vai conversar um pouquinho, né? Falar sobre a Little Cuppers. Mas sou uma pessoa extrovertida, que gosta de conversar. Quando a Ká falou do podcast, claro, vamos, topo. Nessa jornada empreendedora, eu me conectei com muitas mulheres. Então, assim, mais do que contar minha história aqui, assim, realmente que Deus coloque as palavras certas na nossa boca para a gente conseguir inspirar outras pessoas, outras mulheres, outros homens, por que não, né? Sim, com Não é? certeza. E então eu sou essa pessoa que realmente gosta de dividir, gosta de estar aqui. Eu aprendo muito com a Ká, sempre. Gosto muito de estar com ela porque eu aprendo muito. Essas trocas para mim são assim genuínas, assim, essencial. Networking também faz parte da Gabi. Amo fazer networking e tô aqui para aprender o máximo que der aqui com vocês. Ai, que legal. Que maravilhosa. Gabi, deixa eu perguntar, quantos anos você tem? 37. Gente, não parece, né? Olha a carinha. Você é muito linda. E, Obrigada. Gabi, vamos lá. Eu sei que a gente tem muita coisa pra conversar aqui hoje, mas me veio uma curiosidade, assim, porque eu gosto muito de falar de propósito, né? E até a gente que já, né, tá um pouco mais evoluído espiritualmente, posso dizer assim, que a gente se conecta mais com Deus, que infelizmente não são todos ainda que entenderam isso, né? Entenderam como que as coisas funcionam. A gente sabe a importância da gente trabalhar e viver do nosso propósito, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, Gabi, como que você saiu, né, de uma área totalmente diferente, né? Você era dentista, para ser chefe de cozinha. Qual o momento da sua vida que foi essa virada de chave aí? Como que foi isso? Nossa, isso é essencial a gente falar, sabe? Porque é uma transição de carreira, ela pode parecer às vezes muito muito fácil para quem vê, mas só quem Uhum. tá na pele sabe o quanto é desafiador, né? E eu gosto muito de levar essa coragem para as pessoas, porque quando você não tem muita coisa, né, é, é mais fácil você arriscar. Você não vai perder muita coisa. Agora, quando você já tem muita coisa, então na época, por exemplo, eu era dentista, tinha 2 clínicas odontológicas que faturavam muito Que bem, eram suas. próprias. Eu Uhum. era franqueada de uma rede de clínica odontológica que chamou Odonto Company. Sei, conheço. Tinha 2 unidades. Eu já era casada, já tinha uma casa própria, já tinha meu carro conquistado, minha filha. Então, parecia um conto de fadas. Uhum. Não que não fosse, né? Eu sou muito grata sempre. Mas algo dentro do meu coração não pulsava como eu gostaria. Você sentiu que estava faltando alguma coisa ali. E daí foi quando a minha filha nasceu,
foi minha primeira virada de chave, que eu queria ficar com ela em tempo integral, mas eu queria também servir, eu queria ser útil, eu queria mudar o mundo, eu queria tudo. Uhum. E sendo dentista, aquilo não estava me ajudando. E eu percebi naquele momento que eu sempre fui uma pessoa que fiz as coisas para agradar os outros. Então, assim, minha mãe, com todo o amor e carinho que ela tinha, né, e que ela passou para mim, ela passava também uma coisa assim, de tipo, eu passava para minha mãe, eu queria ser a boazinha, eu queria ser sempre a que ia agradar, a que ia, né, fazer a vontade dos meus pais. Isso eu fui crescendo, crescendo e levando para minha fase profissional também. Então eu percebi que eu fui dentista não porque eu queria, porque era o meu sonho, mas porque eu queria agradar as pessoas, um Olha status só. social, uma posição. E eu acho a profissão incrível, maravilhosa, né? Fui muito feliz sendo dentista, mas não tinha aquela completude, aquela plenitude que eu tanto buscava. Uhum. E foi com a chegada da Manu que deu esse start em mim. Eu sou dentista hoje, mas não é que eu estou dentista. Eu posso ser o que eu quiser, na Sim, verdade, com entendeu? certeza. E daí eu comecei a fazer as tortas em casa como despretensiosamente, assim, como um hobby de uma dona de casa, porque as tortas sempre foram um alimento, sempre foi um alimento muito presente na minha família, minha mãe sempre fez em casa, só que aquela torta grande de massa podre, né, bem tradicional. E eu continuei fazendo essa massa, inclusive receita da minha mãe, porém eu já inovava nos recheios. Então, o pessoal em casa, para visitar minha filha recém-nascida, e eu oferecia a torta, eles falavam do que é. Daí eu falava toda orgulhosa. Ah, é de brócolis com mussarela de búfala, tomate seco e mostarda Dijon. Daí o pessoal, Nossa. nossa, eu quero experimentar essa iguaria, né? E daí começou, como qualquer pessoa que empreende, né, de uma forma mais informal, para os vizinhos, para os amigos. E o negócio foi crescendo até uma época, uma hora que eu tive que escolher se eu era mais dentista ou fazia mais tortas. Caramba. Mas tudo, voltando à sua pergunta, né? Qual foi o propósito? Foi realmente seguir o meu coração. Foi um chamado da minha alma mesmo, sabe? Porque É. nessa hora, quando você fala assim para sua família, eu não vou ser mais dentista, eu vou vender torta. E a sua família te apoiou, né? E provavelmente deve ter te ajudado também, talvez financeiramente, né? Ou te apoiando de outras formas para você seguir aquela carreira ali de dentista. Como que foi para Sim. eles quando você tomou essa decisão? Então, exatamente. Esquece, a sua família não te apoia nessa hora. Você tá louca? Ninguém te apoia. Eu acho que minha mãe falou, eu não vou falar mais com ela nunca mais. Foi um período bem intenso, assim, onde realmente eu tive que bater o pé e assumir toda a responsabilidade, né? Eu tinha uma obrigação de fazer dar certo, porque a minha família realmente não estava, não é que não me apoiou, né? Mas assim, não concordava, né? A sociedade e o seu próprio ego sempre fazendo você querer mais, eu quero mais coisas, eu quero mais coisas. Mas isso já não me preenchia mais, assim, Sim. né? Não fazia mais sentido. Então, realmente, quando eu falei, eu vou em busca da minha verdade, vai dar certo, é um chamado de alma, tá no meu coração. E assim, eu tive um apoio, assim, eu tive um grande diferencial, que é ter meu marido por perto. Então, assim, Maravilhoso. tem gente que não tem esse privilégio, né? Então é muito mais difícil. Por Ai, isso. manda um beijo pra ele que ele merece, vai. Te amo, obrigada, viu? Você sempre foi, assim, a minha fortaleza, realmente. Porque, assim, a gente nunca duvidou que ia dar errado. Só que eu sou mais pé no chão, sabe? Então, assim, corre sangue empreendedor na veia do meu marido. Eu fui aprendendo com Você ele. foi a criatividade ali por trás, né? Exato. Eu sempre fui o criativo, eu sempre fui a qualidade, eu sempre busquei muito excelência em tudo que eu fiz. Não que ele não busque, mas ele é da parte mais realmente inovação, tecnologia, empreender, está na veia dele. E ele me ensinou muito e eu também sempre com a minha parte ensinando para ele. Então a gente uniu forças Se e complementaram. complementou. Que legal. E assim, é importante você falar disso, porque é difícil a gente tomar uma decisão sozinha, sem apoio de ninguém, né? Eu também sou muito grata, né, ao meu esposo, o Lucas, porque quando eu decidi empreender, foi muito parecido até
com a sua história. Eu estava também, né, no auge da minha carreira ali, da empresa dos meus sonhos. Eu tinha um sonho de passar por várias empresas e uma delas, que era a principal, era a Unilever, e eu consegui atingir um cargo lá maravilhoso. Amava o que eu fazia, ainda trabalhava home office. Gente, era perfeito, né? No olhar de todo mundo, né? Eu estava na situação perfeita ali, né? Fazendo o que eu amava, ganhando bem na empresa dos meus sonhos, trabalhando em casa. Mas eu senti também isso, né? Que você falou. Eu falei, putz, senti que tá um vazio aqui. E eu também senti esse chamado. E é importante a gente falar disso, dessa questão do chamado, gente, porque é difícil explicar, né, em palavras o que é esse chamado. Mas quando você sente no coração, ou, né, tem alguma intuição. O que é a intuição, gente? A intuição é a divindade dentro de você. É como se fosse Deus tentando passar uma mensagem para você. É como se fosse, não, é isso, né? Depois a gente foi estudar isso a fundo, mas é isso. Então, gente, a gente tem que aprender a confiar na nossa intuição. Porque se a gente for simplesmente só ouvir, né, o conselho alheio das pessoas, a gente pode acabar tomando decisões na nossa vida que não tem muito a ver, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar para dentro. Silencia a mente e ouve seu coração, que às vezes vai ser a palavra que você está buscando aí na sua vida. E com relação, né, aos nossos esposos, gente, eu tenho certeza que se não fosse eles, a gente também não estaria empreendendo aqui, Gabi, porque é importante a gente ter pessoas não só para te apoiar, mas também para te complementar, né? Eu já sou o contrário. Eu sou aquela que eu me inspiro também nas pessoas e eu quero voar, né? Eu sou muito visionária. E o meu marido às vezes pega e me puxa, fala, opa, peraí, pé no chão, né? Então, assim, é bom porque daí a gente chega num equilíbrio, Foi sabe? muito legal quando eu conheci ele, que eu falei, gente, como que você consegue estar com a Camila? Porque ele é tão quietinho, ele é tão na dele, e a Camila, né, ligada no 320, é a completude, né? É, exatamente. Então, assim, eu fiz um papel fundamental na vida dele, de puxar ele, porque quando eu conheci ele, eu vi que ele estava numa zona de conforto, e hoje, graças a Deus, ele tá muito bem lá, voando, e vai voar mais ainda. E o contrário também, eu tava naquela, né, tipo, ansiedade, sabe aquela pessoa que só quer viver, né, workaholic que fala? Sim. E aí ele me puxou, ele falou, opa, peraí, calma aí, né? Vamos também respirar um pouco, ficar um pouco em casa. Então a gente se complementa também nesse sentido. E é legal, né? É maravilhoso quando a gente encontra uma pessoa que realmente complementa a gente. Sim. E só para finalizar esse assunto, cara, não sei, né, o que você espera da Camila, o que vem por aí, mas assim, quando a gente fala em mudança de carreira ou mudança de hábito, eu sempre gosto de falar deixar um recado, assim, sabe? Que você é perfeita como você é. Eu acho muito bom a gente pensar nisso, porque muitas vezes essa busca por mudança, tudo, é por uma autoflagelação de quem você é. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu não tô bem onde eu tô. Ah, não sei o quê. E, na verdade, eu acho que essa busca tinha que ser não pelo que você acha que você não é, mas por amor a você, por você tentar buscar, por curiosidade, o que você pode ser de melhor. É muito diferente quando a gente faz essa transição, não se numa insatisfação, mas sim pela essência, buscando a Sim, essência, perfeito. sabe? Faz toda a diferença, assim, no decorrer da coisa. A gente que teta healers, né, entende? Porque, assim, as nossas palavras têm muito poder, né? Sim. Então, pensa a gente ficar todo dia olhado no espelho e falar, eu não consigo, eu tô infeliz, eu não sei. Então, isso realmente é como se falassem pra gente, não pensa no elefante rosa. É claro que a gente vai pensar no elefante rosa, né? Então, você tem que acordar todo dia e falar, eu posso ser melhor, eu sei que eu vou ser melhor, eu sei que eu vou conseguir. E daí a mudança, daí sim, essa coisa que a gente fala, escutar o coração, escutar o chamado, isso vem. De forma natural, né? Natural, É verdade. E assim, Gabi, você falou que você começou com as tortas dentro da sua casa, né? Primeiro começou com os vizinhos, Era depois... uma loucura. Eu imagino. E assim, eu sei que tem muita gente que é muito bom na cozinha, né? Vários chefes aí de cozinha que talvez nem saiba que tem todo esse potencial. E aí as pessoas, gente, elas ficam às vezes ali naquele mundinho de que, eu só posso ir até aqui, né? Então só posso entregar até aqui. Não tenho capacidade de ir lá abrir uma loja física, não tenho capacidade de expandir isso, entregar na cidade inteira. E as pessoas se limitam, né? E, gente, quando eu falo assim, você começou com uma torta, você fala assim, nossa, como que uma torta virou hoje
né? Uma franquia de tortas maravilhosa, que eu tenho certeza que vai expandir muito ainda. Glória. Eu falo, gente do céu, como que pode? Então, assim, se você também, né, é uma cozinheira e você também tem um sonho, né? Independente se é torta, se é bolo, seja lá o que for que você faça. Às vezes tem gente que faz pão. Cada um tem o seu talento ali, sabe que no que é bom. Gente, acredite nisso. Não pense assim, ai, mas como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Gente, quando você tá vivendo de propósito, o dinheiro ele é consequência e as coisas fluem naturalmente, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi esse começo, qual foi o momento que você decidiu de fato abrir uma loja física, porque a gente sabe que tem que ter muita coragem ali, né? Uma loja física hoje, ela demanda muito tempo, energia e dinheiro, né? Que são muitas despesas. Como que foi esse começo aí pra você? Foi loucura. Foi assim, mas ó, antes de contar, eu falei assim, gente, se eu conseguir, todo mundo consegue. Com certeza. Porque assim, você fala, uma chefe de cozinha. Na época, eu não era chefe de cozinha. Na época, eu mal sabia cozinhar. Mas eu tinha um propósito muito grande em fazer dar certo. Nessa época que eu comecei em casa, eu estava começando a sonhar com coisas grandes. Porque assim, é aquela coisa, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, eu já exatamente. sonhava grande. Mas eu ainda não tinha noção da proporção que isso ia tomar, né? Isso veio com o decorrer do tempo. Mas, assim, a minha casa parecia, assim, uma névoa de farinha. Eu não tinha organização nenhuma, eu não tinha logística, eu ouso dizer que eu mal sabia o que eu estava fazendo. Mas eu tinha muita vontade, eu tinha Você tinha muita eu tinha entusiasmo, né? entusiasmo. E, assim, uma coisa, eu levo esse jargão, assim, para as minhas funcionárias, sabe? Eu falo todos os dias. Gente, aqui a gente faz torta com amor, como se fosse de mãe para filho. Porque eu já fazia para minha filha. A minha filha, né, começou a comer lá com seus 7 meses, assim, essas coisinhas. Então, tudo que eu de recheio é assim, eu posso dar para minha filha? Não tem zero conservante, tem zero corante. Eu limpei tudo, eu cozinhei tudo, eu fiz tudo certinho, todos os passos. Então, ela pode comer. Então, eu levei isso para a vida, né, para a fábrica. E o que aconteceu? Eu adaptei a minha casa para uma cozinha. Então eu comprei um forno, não era industrial, era um forninho elétrico, enfiei no meio da minha churrasqueira. A minha sala gourmet, vamos dizer, virou a minha cozinha. Eu produzia durante a semana para entregar no final de semana, daí meu marido me ajudava a entregar. E a virada de chave foi quando uma loja aqui de Sorocaba, muito grande de roupa, uma marca famosa, me ligou e falou, Gá, a gente vai fazer um coquetel de inauguração para uma coleção que está entrando e a gente queria fazer as tortas. Você faria? Eu falei, faria, beleza. Quantas? Acho que era 30 unidades. Nossa. Eu falei, tá, beleza. Super tranquila, só tem um forninho em Ferrou. casa, né? Eu passei a madrugada inteira, porque quem Meu faz torta Deus. sabe, demora assim 40, Sim. 50 minutos, depois mais meia hora para É porque esfriar. você não tava com uma cozinha industrial que faz as coisas mais Não, rápido, né? eu fazia. E daí eu passei a madrugada, depois amanhã fui entregar. E daí no dia seguinte, cá, começaram a me ligar. Meu Deus. Eu quero conhecer seu ateliê. Eu quero encomendar mais. E as madames, tudo querendo conhecer. Eu falei, gente, mas se alguém conhecer aqui, é capaz de eu ir presa. Porque até meus filhos estavam cheios de farinha, entendeu? Então eu falava, Eu meu não Deus. consigo imaginar a cena. Então era uma loucura. Na verdade, só tinha a Manu na época. E daí foi quando eu falei, caramba, eu vou investir nisso. Eu tenho potencial, eu vou conseguir. E o meu marido sempre me incentivando. Eu comecei a fazer muitos cursos de confeitaria, gastronomia, cursos mais livres, mais simples. Comecei a fazer os mais renomados, conheci bastante chefes famosos. Isso começou em 2015, né? Daí, durante 4 anos, até 2019, me capacitando. E eu trouxe isso da odontologia, né? Na odontologia, eu sempre tive que estudar muito, porque você está mexendo com um paciente, com um ser humano. Então, eu não posso errar. Então, assim, eu tinha que estudar, eu tinha que ler os artigos científicos, eu tinha que me embasar muito para poder fazer. E como chefe de cozinha, não foi diferente. Eu falei, pô, não basta isso, eu preciso realmente fazer Você também tá lidando, né, com seres humanos ali. Você é tá uma alimentando uma responsabilidade. pessoa, com certeza. Então, eu fui buscar um curso de realmente chefe, né, para me formar como chefe de cozinha. Fui fazer numa escola que chama Vilma Covese, em São Paulo. Foi a primeira escola de gastronomia do estado de São Paulo.
Lá eu tive a oportunidade de aperfeiçoar muito a minha técnica. Na verdade, eu não tinha. Sempre trabalhei com muito feeling, sabe? Eu sempre tive um feeling muito legal. É legal, lógico, a gente, né, confiar no nosso instinto e seguir nossos talentos naturais, mas também é importante a gente falar que a gente precisa se profissionalizar, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa ali que você vai precisar aprender ainda para trazer a sua sempre. empresa, né? Então, trazer uma qualidade, um padrão de qualidade ali excepcional. Então, que bom que você foi atrás disso também, porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas se perdem, né? Elas Sim. acham que já têm o suficiente e não investem nelas mesmas. E eu falo que é um investimento porque é uma coisa que depois lá na frente vai te dar retorno, né? Então Eu vejo é importante. eu vejo muito lojas abrindo onde a pessoa tem um sonho de empreender, só que ela não sabe fazer o produto. Então ela simplesmente abre uma loja, mas daí ela terceiriza, compra o salgado de outra pessoa, compra a torta doce de outra pessoa. Que tá errado? Não tá. Mas assim, tem os seus diferenciais, porque quando você faz o produto, quando você vai estudar, tem toda a expertise daquilo, é outra realidade, é outra qualidade, enfim, né? E daí essa escola, ela me proporcionou não só a técnica, mas também essa confiança de investir no meu negócio, né? Agora eu tô Legal. pronta. E durante esse tempo, meu marido também estava fazendo um MBA de tecnologia e inovação. Então a gente falou, cara, é a hora. Juntou útil ao agradável. Daí, olha a loucura desse casal, gente. A gente vendeu a nossa casa, o nosso carro, as nossas 2 clínicas odontológicas. Nossa. Eu falei, é agora. Vocês venderam tudo, A né? gente vendeu Ou vai ou vai. tudo. E foi uma fase assim insana. A gente mudou para um apartamento na rua da loja, porque a gente vivia na loja. Foram 2 anos de extrema abdicação e exaustão e dedicação ao negócio. Então, são fases de empreender, né? No começo, é essa loucura mesmo, para depois você colher, né? Sim, lógico. Mas a gente não arredava o pé da loja, sempre muito preocupado com tudo. E mesmo antes de abrir, a gente fez todo um MVP, né? Uma validação do modelo de negócio, do produto. Gabi, não sei se todo mundo que está assistindo a gente entende. Você pode explicar o que é o MVP, né? Eu fiz também, eu sei. Mas assim, só para explicar para as pessoas o que é o MVP e qual que é a importância disso quando você vai abrir um negócio e investir muito dinheiro ali. É toda uma pesquisa de mercado, né? A gente, não só de preços, mas de produto, né? Um brainstorm de toda a marca, né? Da persona também que você quer, né, atingir. Então, uma validação mesmo, né? Do modelo de negócio. A palavra MVP em si, né, é o mínimo produto viável. Então, Isso. assim, é isso que você acabou de falar, é a gente olhar, né, ver o que a gente pode fazer aqui já para validar, sem ter que já criar uma loja enorme e tal. Então, assim, a gente faz um mínimo, valida, deu certo, as pessoas gostaram, né, o público é esse mesmo, então beleza, o ponto vai ser esse, vai. Aí você vai lá e faz acontecer, né? Exato, Legal. Eu agradeço todos os dias as minhas amigas na época, que eram as minhas cobaias. Eu falava, gente... eu queria ser sua cobaia também. Adoraria. Testava tudo com elas. Quando você for criar uma coisa nova, eu tô super à disposição, tá? Pra te ajudar. Isso é isso, Cá. Foi nesse ponto aí, né, de transição da nossa vida, onde a gente deu esse passo maior. E daí foi aquilo, né? Agora a gente tem que fazer dar certo. Então, desculpa o termo, mas como a água bate na bunda, né? Daí a gente faz acontecer. Exatamente, tem que fazer mesmo. E assim, a primeira experiência que eu tive dentro da loja Little Cuppers, eu fiquei encantada, Gabi. E olha que eu nem sabia que um dia eu ia te conhecer. Mas eu entrei, gente... E acho que foi a primeira loja, né? Aquela que tem ali perto da rodoviária. Foi a primeira loja. Eu entrei lá e eu senti um acolhimento que eu não sei explicar. E eu lembro que eu olhava cada plaquinha, cada detalhe, assim, eu falava, gente, que lugar incrível. E eu nem sabia o que esperava ainda, né, de um cardápio dentro de uma Little Cuppers. E aí, quando eu peguei o cardápio, eu vi aquelas tortas todas diferentes e eu não como carne. Então, assim, geralmente é torta de frango, torta de carne seca, torta, tipo assim, né? Os padrões aí da vida. E eu não gosto muito de palmito. Então, quando tinha alguma vegetariana, era torta de palmito. Então, eu amo torta, mas ao mesmo tempo não tinha nenhuma que eu gostava. Aí, quando eu vi tanta opção,
e opções que eu comia. Eu olhei assim, eu falei, gente, achei o paraíso aqui. Não conhecia, mas achei o paraíso. Inclusive. Nossa, não, desde então, eu, né, sempre vou lá, levo amigas minhas. Mas, assim, o ambiente também me chamou muito a atenção. E eu queria saber, assim, as tortas você já contou um pouquinho pra gente, né, da onde começou e tal. Mas eu queria saber da onde que você se inspirou pra criar toda aquela decoração, né, que eu acho que é mais americana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque, gente, eu acho que, assim, quando você entra num lugar, primeiro, tem a experiência, né, de o que você tá consumindo ali. Isso é muito importante, óbvio. Mas o ambiente aconchegante também faz toda a diferença. Eu queria saber como que você se inspirou. Isso fez parte, né, do nosso modelo de negócio, porque a gente não queria fazer mais do mesmo. A gente queria inovar dentro desse universo de tortas. Então, nesse momento, em 2019, quando a gente abriu a Little Coopers, as tortas já não eram como eu fazia antes, de massa podre e tal. Eu ficava horas e horas conversando com blogueiras e chefes de cozinha nos Estados Unidos, trocando receita, Legal. até chegar num modelo de massa que aqui no Brasil não existia. Não. Se existia, não chegou pra gente. Até hoje eu não achei nenhuma também. Inclusive, a gente é a primeira pie shop do Brasil. Então, essa massa flake, que a gente chama, massa crush, eu já era um produto que a gente iniciou assim. E toda essa inspiração americana veio exatamente da massa, que é o nosso produto mais inovador. Legal. A gente sempre sonhou com o crescimento da Little Coopers em franquia. E como a gente já tinha sido franqueado da Odonto Company, como franqueador, a gente sabe muito bem o que a gente tinha, o que a gente não tinha que fazer, o que a gente tinha que correr atrás para levar uma experiência para o nosso cliente. Então, nunca foi sobre torta. Foi sobre uma experiência gastronômica. Então, quando a pessoa entra na loja, o cheiro remete a uma casa de vó no interior dos Estados Unidos. A decoração, a arquitetura também, farmhouse, né? Remete ao interior dos Estados Unidos, parece estar Texas, no Alabama, sabe, uma coisa assim. Sim. E a gente escutava muito isso das pessoas até hoje, né? Então a gente fala, caramba, a gente conseguiu, sabe? Não é só a comida, é tudo, todos os sentidos, a música também, o folk, né? O country, tudo isso remete. E era essa experiência que a gente sempre quis levar e replicar isso em todas as lojas. Pra gente, o mais desafiador se tornou não replicar isso é muito fácil até, mas replicar isso que você falou, essa família, esse sentimento de acolhimento, né, da loja. Sim. Só que como Deus é muito maravilhoso e assim, agradeço todos os dias, as pessoas que têm chegado para fazer parte desse sonho, acreditar no nosso sonho Little Coopers, elas são muito família, né? Então, assim, eu queria até fazer assim um parênteses aqui e agradecer muito a você, Dani, que é a nossa primeira franqueada. Não sei se já teve o privilégio de conhecer uma pessoa assim incrível. Ainda não. Ela se tornou dona da loja Conceito, né? Em 2023, ano passado, a gente vendeu a loja Conceito para ela e para o marido dela, o Fernando, e eles se tornaram os primeiros franqueados. E Dani, Legal. assim, você é assim é minha irmã mesmo, assim, sabe? Ela trouxe, assim, um acolhimento, um aconchego ainda maior do que estava no começo. Que linda. Então, assim, a gente escolhe muito a dedo as pessoas que realmente vão levar o nome que a gente criou. Com certeza, é um filho, uma marca, né? né? Também tem que ser padrão. Sim. E assim, é que nem você falou, padronizar a parte física, estrutural, isso realmente é fácil, né? Até uma receita é mais fácil. Agora, essa questão, não dá nem para explicar em palavras, né? Mas essa transformação de experiência que você leva para o cliente, não tem como você ir lá e falar assim, é assim que faz, né? É muito intuitivo, né? Apesar que a gente, eu e o Gustavo, a gente tem feito bastante treinamentos, né? A gente vai colocar em prática agora, a gente estava desenhando esses treinamentos para levar o nosso jeito de acolhimento, de atendimento para todos os funcionários, né? De todas as lojas. Que legal. Faz parte do nosso papel, né? Isso é importante. E eu lembro até que teve um dia que você falou pra mim, né, que você que você faz reunião com seus colaboradores e vocês fazem, né, uma meditação juntos. Eu falei, gente, quem que faz isso hoje? Ninguém. Então, assim, é importante porque se é uma cultura importante pro negócio,
as pessoas têm que se adaptar e tem que fazer sentido para todo mundo estar ali. Se a pessoa não tá se sentindo, né, confortável em estar ali, é porque ela não tá alinhada com os valores, com os princípios da empresa. E aí, Gabi, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa questão de desafios de liderança, porque você não só construiu um time para te ajudar na sua empresa, como você está expandindo o seu negócio em franquia. Então, assim, parabéns primeiro, né, pela sua coragem e por toda a dedicação para fazer isso acontecer. Mas, assim, eu sei que é muito difícil, né? Porque, assim, às vezes eu sou empreendedora, né? E trabalho também como mentora de gestão empresarial. E muitos clientes meus chegam falando assim que, Camila, minha maior dificuldade é achar pessoas para trabalhar. Pessoas que queiram trabalhar comigo, pessoas que estão dedicadas, que estão dispostas e tal. Eu falo, gente, é difícil mesmo achar pessoas. Só que, às vezes, se você tá de coração aberto, você pegar uma pessoa que talvez não tenha conhecimento, você treinar ela, capacitar e dar oportunidade, é mais fácil do que você tentar pegar uma pessoa expertise ali naquilo que você quer e tal, e querer que ela se encaixe, se enquadre ali no seu formato de trabalho. Então, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho como que foi essa experiência, os primeiros funcionários, e depois, quando você decidiu essa expansão, como que foi o seu papel de liderança e como que foi lidar com pessoas que a gente sabe que é um desafio hoje em dia. Eu tinha mais essa questão de desafio com pessoas, né? No começo era um tabu para mim, talvez uma crença, né? Ai, não sei lidar com pessoas. Mas, na verdade, foram essas pessoas, esses colaboradores, que me ensinaram a ser uma líder. Então, eu também sou muito grata a eles, assim. Eles me mostraram o caminho, não fui eu que mostrei para eles, foram eles. Então, assim, quando eu fiz essa venda para a Dani, para o Fernando, eu e meu marido sempre, né? Da loja Conceito, num primeiro momento, é como se eu estivesse perdendo um filho. Assim, eu tive uma semana de luto. Mas logo depois dessa semana, me veio uma clareza mental e uma gratidão enorme por tudo que estava acontecendo. Porque além de serem pessoas boas, né, crescendo com a gente, eu tive a oportunidade de sair do operacional, porque eu só ficava na loja. O meu sustento vinha da loja, né, da Little Coopers. E eu meio que abandonava a fábrica, que na verdade é o coração da empresa. É onde, não sei se expliquei direito, mas todos os produtos da Little Cooper são feitos numa fábrica central. A gente sempre desenhou esse modelo de negócio porque a gente entende que para crescer como franquia, ser padronizado o produto e ter escalabilidade, tinha que ser uma fábrica central que produz sempre para todas as lojas. E eu meio que abandonava, assim, sabe, a fábrica, e os funcionários eram totalmente autogeríveis, eles davam um jeito. Legal. Porque com a minha imaturidade, a minha falta de liderança, toda vez que eu ia falar com eles na fábrica, virava um motim. Qualquer coisa que eu falava, pedia, eu não sabia lidar, eles não sabiam entender, então eu fui me afastando. Com a venda da loja, eu fui obrigada a voltar para a fábrica. Falei, agora eu tenho que entender desse negócio aqui. Então, foi praticamente a minha segunda transição de carreira. De chefe de cozinha / empresária para realmente gestora do negócio. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou entender, eu vou ser uma boa líder e tudo mais. Só que entre querer e fazer, tinha uma grande dificuldade. Só que eu comecei a perceber que pequenas transformações em mim, mudanças em mim, refletiam muito positivamente nos meus funcionários, nos meus colaboradores. Então, eu chegar lá e dar um bom dia, eu chegar lá e perguntar, e aí, como que tá a sua família? E seu filho melhorou? O que seu marido faz mesmo? Sabe, começou a gerar um clima de positividade, de união. Relacionamento. Né? Nossa, sabe o que eu lembrei agora, Gabi? Desculpa te cortar, Imagina. Mas a gente estava numa palestra juntas essa semana do Geraldo Rufino. E ele falou uma coisa, gente. Ele falou o seguinte: antes de você dar um bônus pro seu funcionário, dê bom dia. Isso fez tanto sentido pra mim, gente, que é exatamente isso que a Gabi tá falando aqui, né? Sobre a gente lidar com pessoas. Então, queira saber como é que foi o dia da pessoa, como é que ela está, antes de, sei lá, falar alguma coisa da empresa, exatamente. Né? E de uma forma genuína, né? Com certeza. Porque eu já vi vários líderes
abraçando, beijando e não sei o quê. E no final, tipo, ai, que saco ter que fazer isso. Como obrigação, né? E não de Não, coração. Hoje em dia, assim, se eu passo um dia sem ir na fábrica, eu tenho saudade deles. Ai, que lindo. Eu amo minha equipe, a minha equipe. E assim, a minha equipe tem uma coisa muito legal, porque a maioria das pessoas estão comigo desde o dia D, sabe? Do dia 1. Uhum. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande em fazer eles crescerem. Só que não é fácil, porque cada um traz as suas crenças, a sua cultura, né, que está enraizado de infância. Então eu lembro que no começo eu falava, cara, e qual que é teu sonho? Não sei, nunca pensei nisso. Você fez a pessoa refletir sobre o sonho dela, olha que incrível. E a gente com muita conversa, com muita reunião, trazendo insights, trazendo leituras, conversando, as coisas foram mudando. Então, hoje em dia, eu tenho um funcionário que falava que não sabia o que era o sonho, mas que hoje em dia faz faculdade de gastronomia. Que legal. Eu tenho funcionárias, assim, que eram totalmente desmotivadas e não tinham confiança por conta até de não se cuidar. E hoje em dia, elas são lindas. Não, sempre foram, né? Mas, assim, magra, sarada, bonita, aumentou a confiança, aumentou a autoestima, aumentou muito a produtividade no trabalho. Uhum. Então, sabe assim, uma coisa que as pessoas falam e é real, né? O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, o fato de você ter mudado, você não mudou um comportamento, você mudou a mentalidade deles. Então, lógico que isso vai refletir em todas as áreas. Por isso que você falou, se tornou uma pessoa mais saudável, mais dedicada, mais isso, mais aquilo, mais tudo. Porque tá tudo, né? Nós isso não somos... contagia, né? Nossa, é maravilhoso. Um vai puxando o outro. Maravilhoso. E é por isso que você tá com eles até hoje, Gabi. A grande maioria das empresas, gente, o turnover, né? Que é a troca de cliente, troca de colaboradores, é muito alto. Por quê? Porque as empresas hoje estão muito preocupadas em resultado e pouco preocupadas em gestão de pessoas. Isso. Então, você se preocupar com as pessoas que estão ali, e aí depois isso vai refletir no resultado. Fantástico, Gabi. Eu Fantástico. falo, na verdade, assim, se eu quisesse não ir na empresa durante alguns dias, tudo bem. Mas eu faço questão de ir porque eu cuido das pessoas. Eu nem cuido mais da minha empresa, eu cuido das pessoas, para eles cuidarem da minha empresa, né? Isso é primordial para mim. E é bom que daí quando você tem uma empresa autogerenciável, né? Você pode fazer uma viagem tranquila. Se acontecer algum imprevisto, se precisar se ausentar, você fica mais tranquila, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem um evento no meio da semana, a gente precisa sair. Gente, tem um monte de gente que a empresa, ela é dependente de você ainda. E aí você fala, não posso ir porque se eu não estiver lá, a empresa não funciona. E isso também foi falado, né, na palestra que a gente estava do João Kepler. Gente, a empresa não pode deixar de funcionar se você se ausentar. Não existe isso. Então, você tem que criar, né, um time, pessoas para te ajudar, para sua empresa ser autogerenciável, para você poder ter essa liberdade, né? É que até hoje, eu vejo muito essa mentalidade das pessoas de, tipo, eu não vou passar receita, eu não vou ensinar técnica. Medo. Ai, gente, isso é muita ignorância, né? Muita ignorância. E assim, para mim, só vale a pena empreender se eu tiver essa liberdade, né, geográfica, financeira, enfim, de eu poder sair, me ausentar quando eu precisar, tal, porque a gente está sempre pensando na empresa, né? Eu vou dormir pensando na empresa toda hora, então é um desgaste emocional muito grande. Mas eu preciso ter essa liberdade, eu preciso ter um time. O Geraldo também falou isso. Você tem que ter pessoas melhores que você. Sim. Então, assim, eu gosto de incentivar e capacitar as meninas lá. Eu falo as meninas porque meu time é majoritariamente feminino. Porque eu quero que elas sejam muito melhores que eu. Quero que um dia elas tenham uma Little Cuppers, que elas cresçam muito. Que você seja uma inspiração para elas, né? Exato. E é isso E que é legal. São, cara. Você não tem que ter medo de que seu funcionário vire seu concorrente. Pelo contrário, você tem que ter orgulho da pessoinha que você tá criando ali dentro. Exatamente. É maravilhoso isso. Parabéns, Gabi, de verdade. E você falou que você abriu, né, a primeira loja em 2019. Isso. Em 2020, a gente teve, né, aquela bomba que foi, né, a pandemia aí. Eu queria saber se isso impactou, né, o seu negócio, como que foi para você lidar com tudo isso? Cara, depois de 6 meses de loja aberta veio a pandemia. E pensa, eu tinha vendido a minha vida. Né? Tudo. E eu tinha uma obrigação de fazer o negócio dar certo. Então, assim, foram momentos muito desafiadores. Eu descobri que eu sou uma pessoa super propícia a enlouquecer. Só você, né?
Eu tive, assim, várias crises de ansiedade, de insônia, não dormia, falta de ar. Mas eu não mandei ninguém embora na época. Eu tinha 5 funcionários que dependiam muito da gente, famílias que dependiam, né? Então a gente segurou firme. E eu acho que a gente só conseguiu passar por tudo isso porque os nossos clientes, assim, eram muito fiéis e ajudaram muito a gente mesmo. Legal. A gente entrou no delivery um dia antes de estourar a bomba da pandemia, sem saber fazer delivery direito. Então, cada pedido de delivery que entrava, a gente... Obrigada, Senhor, sabe? Porque isso vai manter a gente. Mas isso porque vocês cativaram o coração das pessoas. Então, as pessoas, com certeza, estavam comprando a torta porque ela é maravilhosa, mas também tinha a intenção de, nossa, vamos ajudar a Gabi. Porque isso é maravilhoso, gente. Quando a gente se une para se ajudar, as coisas são mágicas, né? Eu gosto de falar disso. E, Gabi, a gente acabou se conhecendo, né, num curso de Theta Healing, né? Pra quem não conhece, depois vocês pesquisam na internet aí o que significa isso, Theta Healing. Achei que você fosse explicar depois. Não vou explicar não, porque é muito complexo, gente. Não dá pra explicar aqui no podcast, né? Mas enfim, basicamente, gente, é uma forma que a gente encontrou de se conectar com o Criador, né, com o nosso divino. E a gente consegue, né, fazer muitas coisas ali dentro dessa conexão. E a gente fala que eles são cocriações, né? Manifestação aí da nossa vida. E, Gabi, a gente se encontrou lá, então eu já sei que você é uma pessoa muito, né, conectada com Deus, muito espiritualizada. Então, assim, eu queria que você falasse também pra gente qual foi a importância disso na sua vida. Porque quando a gente, e pelo menos comigo, né? Quando eu encontrei Deus na minha vida, eu senti que tudo foi mais leve, sabe? Tudo, eu nunca estava sozinha. Eu poderia estar sozinha aqui fisicamente nesse plano, mas eu nunca me sentia sozinha. Então, para mim, isso foi maravilhoso. E eu imagino que com você também não foi diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho até por que você decidiu, né, buscar esse curso. O que isso muda na sua vida hoje? Muda tudo, cara. Muda tudo. Porque... É como você falou, realmente a gente nunca tá sozinho. Então as pessoas perguntam assim pra mim de vez em quando: nossa, mas você trocou o certo pelo incerto. E se faltasse dinheiro? Nunca foi uma preocupação pra mim. Porque eu sabia que seguindo o chamado da alma, o meu coração, o dinheiro é consequência, como você falou, sabe? Mas isso, no começo, era de uma forma muito... intuitiva, meio velada. Eu ainda não tinha muito... Sutil, né? Eu não tinha muito esse conhecimento. No fundo eu tinha, mas eu não tinha, talvez, a clareza. Sabe quando mudou a minha vida? Quando eu fui para a fábrica e comecei a fazer esse processo de liderança e ver que eu poderia, sim, ajudar muito aquelas pessoas a crescerem mais, foi a primeira vez na minha história empreendedora que eu fiz algo sem pensar em lucro, sem pensar em dinheiro. Porque até então, as coisas estavam dando certo, porque não é errado pensar em lucro e em dinheiro. Se o empresário pensa em lucro. Sim. Mas era uma coisa assim que faltava talvez um propósito maior, ou talvez tinha muito propósito, mas meu propósito pessoal nunca foi ganhar dinheiro, sempre foi servir, ser agente de transformação. Nossa, que e lindo. nessa fase eu descobri o meu real propósito de vida, que é ser realmente um agente de transformação, sendo líder de mim mesma e do meu time. E eles me ensinaram isso. E nessa fase as portas começaram a se abrir para mim de uma forma tão grande, e não estou falando que realmente o dinheiro começou a entrar no meu bolso. Isso daí eu vou começar a sentir já, mas já acontece, mas cada vez mais. Mas as pessoas que começaram a entrar na minha vida. Tem coisas que valem mais do que o dinheiro, muito né? mais. Eu tô aqui com você e eu tô arrepiado, porque você é uma dessas pessoas, sabe? As meninas do Theta Healing são essas pessoas que hoje em dia se tornaram o meu clã, as minhas amigas mesmo, sabe? Funcionários que foram entrando, eu falo, caramba, que glória, que bênção essa pessoa aqui do meu lado. E eu já tava co-criando isso há muito tempo. Tem uma menina que tá trabalhando comigo agora, que ela trabalhava num café. E toda vez que eu queria relaxar, ficar sozinha, eu ia nesse café e ela vinha me atender.
E eu brincava com ela assim, um dia você vai trabalhar comigo. E a gente dava risada, né? E ficava só por isso, porque, imagina, eu super respeitava, né? Ela tá Sim. trabalhando em outro lugar. E quando abriu uma vaga para trabalhar na Little Cuppers, ela se candidatou. Então eu nem sabia, eu já estava cocriando isso há muito tempo. Que Eu já legal. falava para ela. E hoje a gente está assim numa parceria muito linda. Eu tenho certeza que ela vai crescer muito com a gente, que ela vai só voar. Então, fez muita diferença na minha vida colocar Deus em primeiro lugar. Fez muita diferença as meditações, né? Mudar os meus hábitos. Hoje em dia eu tenho que ter esse período assim de acordar, conversar comigo mesma, agradecer. Tem uma funcionária também lá na fábrica que um dia bateram no meu carro e foi um dia que eu estava muito atrasada e eu não fiz esse ritual de agradecimento e tal. E ela olhou para mim e falou assim: Gá, você agradeceu a Deus antes de sair de casa? Olha. Eu falei, nossa, eu esqueci dessa, hoje eu senti isso. Ela é muito mãezona, sabe? Ela sempre me lembra de coisas muito importantes. E você sabe que Deus usa as pessoas também, né? O tempo todo. Pessoas, né? Então, mudou a minha vida. Mudou a forma que eu enxergo a minha relação com meu marido. Mudou a forma como eu ensino os meus filhos. Antes, o meu menino mais novo, ele é extremamente desafiador, assim, a educação para ele. Porque a minha filha veio pronta, parece, assim, sabe? Muito, muito boazinha, muito certinha e tal. Só que é Deus o tempo todo agindo para me ensinar muita coisa. Então, assim, eu venho de uma criação que se eu não obedecesse meu pai, ele me batia. E tá tudo bem também, era a forma que ele tinha para me ensinar. E eu, no começo, antes, quando eu não tinha essa clareza, eu estava replicando isso no meu filho. E nada fazia efeito. E vai saber os efeitos que isso pode causar no futuro, Sim, sabe? que hoje a gente sabe que isso é muito importante, Muito né? importante. Então, hoje em dia, a gente bate uns papos, umas conversas, assim, sabe? E eu olho pro olhinho dele e falo, cara, eu tô entendendo. E daí, o que acontece? Por exemplo, eu falo pra ele sobre humildade, sobre confiança. E ele tá jogando futebol, ele vai lá e tem um jogo. Ele chega e cumprimenta todos os amigos. Ai, que lindo. Bora, time, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo. Tudo que eu ensinei pra ele, ele tá pondo em prática no jogo. Ele tá sendo outro agente de transformação. Que lindo. E assim, é Deus atuando nesse jogo, nele, né? Mostrando pra ele os caminhos. Então, realmente mudou muita coisa, cara. Nossa, uau. Que incrível. Que incrível mesmo. E você falou, né, sobre o dia que a funcionária bateu no seu carro. E eu lembrei, quando a gente estava conversando ali antes de começar a gravação, você comentou comigo que teve uma vez, né, que você estava, acho que na faculdade, teve um acidente de carro. E eu queria que você contasse um pouquinho só como foi isso e o que isso impactou na sua vida, né? Embora a gente já tá falando dos dias mais atuais, mas eu lembrei disso agora e eu falei, putz, queria que você contasse pra gente um pouquinho essa história. Essa história é muito legal, porque foi depois da palestra do Geraldo Rufino que eu pensei nisso. Mas a gente nunca sabe, né? As coisas estão super interligadas. E eu lembro que no último dia eu ia apresentar meu TCC na faculdade. Era o último dia da faculdade. Eu estudei... De odontologia, De odontologia. Eu estudei a madrugada inteira. Eu fiz faculdade em Santos, né? Tava aqui em Sorocaba estudando. E eu ia de carona com uma amiga que era de Pilar do Sul, que também passou a madrugada inteira estudando. Super nerd, a gente. E ela foi me buscar. A gente foi de carro, de Sorocaba pra Santos. E ela dormiu no volante, cara. Nossa. No meio da Castelo. E a gente bateu o carro na lateral de um Jeep Land Rover do Exército. Pensa nisso. Meu Deus. Simples assim, né? Simples assim. Tinham 3 militares de pé na capota do Jeep. Mas ela não estava embriagada, nada. Não. Dormiu. Gente, como pode, não? Por isso que eu falo, gente, por favor, se vocês tiverem sono no volante, parem o carro. Aconteceu esses dias comigo, eu tava voltando de Campinas, a minha amiga virou e falou assim, cara, tô com sono, você dirige? Eu só virei pra ela, falei, seu carro é automático? Então tá bom. Eu falei, encosta aí que eu pego. E eu peguei mesmo, porque, gente, é melhor você ser honesta. Lógico. Do que, olha só que absurdo. E nessa hora, nem se a minha amiga tivesse falado você dirige, porque eu já tava capotada do outro lado, né? As duas dormindo. Eu resfriada ainda. Aí hoje eu dou risada, mas eu imagino a situação tensa que vocês viveram. Foi Meu horrível. Deus. Teve até um
um militar que eu acho que ficou um tempo em coma, se não me engano. Foi bem tenso. Foi feio, então. Feio. Mas vocês se machucaram, vocês duas também? Não, mas eu tive aquele efeito chicote, sabe? Quando o pescoço vai para trás e volta muito rápido. E daí eu fiz vários exames, ressonância, raio-x, e não tinha nada no pescoço. Mas eu fiquei com uma dorzinha, assim, residual, que me incomodava muito. E durante um bom tempo, eu reclamei muito dessa dor. Eu chorei muito por causa dessa dor e fiquei com raiva. Falei, poxa, eu nem me formei ainda e eu tô com essa coisa limitante aqui. E daí eu fui fazer uma residência no Hospital das Clínicas, né, na Faculdade de Medicina da USP, em pacientes especiais. Eu tinha que me adaptar à posição dos pacientes especiais, então ficou pior essa dor. E foi um gatilho, talvez, para eu, na fase assim, né, de transição de carreira, para falar, eu não quero mais odontologia, porque ainda sinto resquícios de dor, tal, e depois veio o nascimento da minha filha, daí tudo mudou, tal, né, o que eu achava que era certo já não era mais, eu queria ficar perto dela. Mas hoje em dia eu entendo, a gente nunca sabe onde Deus está, onde está atuando, né, que talvez, porque não existe coincidências, a gente sabe, né, Sim. Talvez desde aquela época já era um sinal, já era Deus ali atuando de uma forma, né, vai entender os propósitos, né? Sim. Que talvez o meu caminho realmente não era aquele. Então, hoje em dia, eu agradeço muito por tudo que aconteceu, né? Eu sinto pelo acidente, claro, pelas pessoas envolvidas, mas todos ficaram bem, graças a Deus. Mas a gente tem que agradecer até as tristezas, né? Sim. Até porque leva onde a gente está hoje. Vocês sobreviveram, vocês estão aqui. Isso. E cada um dentro do seu propósito, né? E acho que assim, todo mundo, quando a gente passa por algum desafio, né? Um acidente ou alguma doença, a gente sempre tira algum aprendizado, né? Fala que nada acontece por acaso. E eu imagino, né? Deve ter sido muito difícil para você, mas assim, realmente, se foi um gatilho, porque tinha que ser, e às vezes a gente não entende na hora, né, mas acontece. E Gabi, você estava falando também, né, sobre a sua filha, depois sobre o seu filho, né, o que você é uma inspiração para ele e tudo mais. Eu queria saber também como que você lida com a posição de mãe e empreendedora ao mesmo tempo, porque não tem como a gente separar as coisas, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu trabalho com muitas mães, né? Eu tenho muitos clientes que são mães e que falam para mim sobre esse desafio, né? Que às vezes no mercado de trabalho, a mãe, ela tem dificuldade, porque às vezes precisa levar o filho na escola, ou o filho fica doente, não sei o que lá, e aí tem que ir lá se ausentar no trabalho e fica aquela situação de tipo, nossa, ela não tem comprometimento. Mas, para uma mãe, o filho sempre vai ser prioridade, né? Então, assim, é difícil julgar também. Mas no empreendedorismo é mais difícil ainda, na minha visão, porque a empresa depende de você. Então, né, enquanto você não tem uma empresa autogerenciável, é você que faz as coisas acontecerem. Então, se você se ausenta muito, né? Então, eu só quero ser mãe em tempo integral, você acaba desequilibrando muito. Então, assim, como que é para você? Como que você faz hoje no dia a dia, a sua rotina, para conseguir, né, estar em equilíbrio aí diante disso? Eu não me culpo. Essa é a resposta. Eu tento dar o meu melhor no tempo que eu posso. Então, eu vou todo dia de manhã para a fábrica. Eu faço questão de ter esse compromisso, até porque eu agradeço muito ter a oportunidade de ter onde ir, de estar indo trabalhar todos os dias, né, de ter essa equipe. Se eu fico 5 minutos lá ou 4 horas, não importa, entendeu? Mas se eu ficar os 5 minutos, eu tenho que ter falado com todo mundo, eu tenho que ter cumprimentado todo mundo, eu tenho que ter dado o meu melhor. Eu saio tranquila de lá. Se eu não vou uma manhã por algum motivo, eu tenho alguns outros compromissos, no dia seguinte eu tento me doar um pouco mais. E como você falou, os filhos são sempre prioridades, né? Então eu tô tentando, nessa minha gestão de tempo, conseguir priorizar bastante eles. Porque eles também, né? Eu posso ficar pouco tempo com eles, mas eu tô lá presente, já vai fazer efeito. Mas para mim, ficar mais tempo com eles, né, é mais valioso, porque essas coisinhas crescem por hora, né? Então o tempo Nossa, passa. muita, né? O tempo... Piscou, já tá caindo dentinho, já tá, né? Exatamente. A minha filha mais velha vai fazer 10 anos esse ano.
E ela já é uma mini adolescente, assim, sabe? Ela fala umas coisas que eu falo, meu Deus, tem uma adulta aí dentro. Voa, né? O tempo voa. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu me permito almoçar com eles todos os dias, né? A gente faz lição de casa depois do almoço. A gente, no final da tarde, eu já tô em casa, então a gente janta junto, conversa bastante junto, né? Até hoje, o Gustavo dorme com um, eu durmo com o outro. Daí, no outro dia, a gente troca. Né? Porque esse momento do sono, a gente também acaba tendo bastante insight, faz o devocional, já conversa sobre aquilo, tal. Então, essa gestão do tempo nunca é a mesma de todos os dias, mas eu aprendi e aprendo todos os dias, né? Porque, na verdade, eu tô falando aqui, mas a gente nunca deixa de se culpar. Mas eu tento cada vez mais tirar a culpa de tudo, porque a gente não consegue fazer 100%. Assim, às vezes, realmente, nós mulheres, principalmente, a gente tem, né, aquela sensação de que a gente é obrigada a ser a Mulher Maravilha, né? Tem que saber fazer tudo sempre espetacular, né? Não é tudo 100%, mas a gente não consegue entregar 100% de tudo. E tá tudo bem, né? Nós somos seres humanos também, então eu acho que o importante é esse equilíbrio. Então, assim, fiz o meu melhor aqui, o meu melhor ali, e tá tudo bem, vou pra casa sem culpa, em paz, né? Eu acho que é isso que a gente tem que se permitir. Eu tenho feito muito isso também, sabe, Gabi? Porque quem me conhece sabe, né, que eu faço 1000 coisas. Mas eu me organizo. E quando não dá pra fazer, eu simplesmente falo, sou honesta comigo mesmo. Não consegui fazer, vou terceirizar pra outra pessoa fazer e tá tudo bem. Ou simplesmente não vou fazer. Não vou fazer e pronto, tá tudo bem, ninguém vai morrer, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que se permitir, né, viver a vida de forma mais leve. E todo esse conhecimento, né, também de espiritualidade e tudo mais que a gente vem buscando, me fez enxergar muito também o amor próprio, sabe? Que eu não tinha tanto antes. Antes era tudo para os meus filhos. Que é tão importante, né? Muito. Fez também uma mudança de chave na minha vida. Você se acolher em primeiro lugar, né? Se colocar como protagonista da tua vida mesmo, para você poder realmente, de fato, se doar para outras pessoas, não só para os filhos, mas para os amigos, para os familiares, enfim. Tem mudado bastante coisa na minha vida também. Isso é importante você ter falado, Gabi, porque eu também vejo que tem muitas mães que querem ser, né, a melhor mãe possível, a mãe perfeita, e se doa tanto para os filhos e esquece dela mesma. Me irrita. Não, e assim, gente, é muito sério isso, Gabi, porque os filhos, eles têm fases, né? E vai chegar um momento que eles vão ter a vida deles, vão sair de casa. E aí, se você não cuidou de você, não se priorizou, não fez amizades, né? Não cultivou amizades, como é que fica você depois? Deve ficar um buraco gigantesco, né? Então, assim, é importante isso que você trouxe aqui. Então, lógico, seja uma boa gestora na sua empresa, seja uma boa mãe com seus filhos, mas seja também uma pessoa que se ame, que se cuide. E pode ter certeza que os nossos filhos vão se orgulhar muito mais da gente. Com certeza, você vai ser inspiração para eles. Exato. Maravilhoso, Gabi. Ai, tô muito feliz na nossa conversa. E, Gabi, só pra gente encerrar, eu queria que você pensasse agora nas pessoas que estão assistindo a gente, que talvez esteja exatamente no momento de talvez dar aquele passo de transição de carreira, mas que ainda tem medo. E a gente sabe que é normal esse medo. O que você poderia dar aqui como dica, né, orientação para essas pessoas? Coragem. Eu acho que, principalmente para vocês, mulheres, vou ficar pertinho aqui, vocês têm a força geracional de transição na vida mesmo. Então, coragem. Escutem mesmo a voz que está dentro de vocês, essa voz interior. Não duvidem nunca, nunca, porque o que é teu e está guardado. Acreditar mesmo no seu potencial. Então, acho que é isso. A pior coisa da vida, para mim, é o medo. O medo te trava de muita coisa, né? O medo te tira da felicidade, o medo realmente te enfraquece. Então, tenha coragem de realmente dar esse próximo passo. E eu juro que eu me ponho super à disposição para a gente bater um papo com qualquer pessoa que seja, porque o intuito de tudo isso é realmente a gente inspirar, né, Ká? Com certeza. E ajudar as pessoas.
Então é isso. Ai, perfeito. Ai, Gabi, super feliz. E, gente, eu vou deixar depois, tá? O Instagram da Gabi pra vocês conhecerem ela melhor. Ela já até falou que tá à disposição aí, né, pra ajudar vocês. E também, né, se vocês quiserem conhecer, né, uma das lojas da Little Cuppers, que a gente sabe que em breve vão ter várias aí, né, já estão surgindo novas franqueadas aí. Mas, Gabi, eu falo que pra mim foi uma experiência incrível, né, estar ali naquele ambiente, porque você conseguiu entregar tudo aquilo que você imaginou, né, na sua cabecinha aí, que deve ser muito criativa. Então, parabéns. E, gente, se vocês não conhecem, vão conhecer, experimente a torta da Gabi, que vocês vão ver o que eu tô falando, né? Não tem como descrever, você tem que ir lá experimentar mesmo, né? E eu falo que eu cocriei você na minha vida, Gabi, porque eu não te conhecia. Eu não te conhecia, eu não fazia ideia dessa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. Mas eu senti o carinho dessa pessoa que estava por trás daquilo ali. Tanto é que teve um dia, que é raro, a gente estava falando disso até antes da gente começar a gravar. É raro a gente convidar mãe ou pai para uma conversa, para um bate-papo, tomar um café. E eu lembro que ali eu senti, né? Eu fui uma vez com uma amiga minha, eu falei assim, gente, eu vou trazer minha mãe aqui. Vou trazer ela pra gente conversar, bater um papo. E eu levei minha mãe. Eu acho que foi uma das únicas vezes que eu sentei pra conversar com a minha mãe tomando um café da tarde. Foi lá no Little Cuppers. Então, pra mim, foi muito forte estar ali. E eu senti a energia do lugar, que provavelmente foi a sua que tava ali. E quando eu te conheci lá... Não, quando eu te conheci lá no curso, Gabi, sem brincadeira, eu senti uma energia muito forte, sabe? E eu falei assim, aí eu escutei as meninas falando, Gabi Cupper, é ela. Eu falei, é ela que fez essa transformação em mim aquele dia. E eu me conectei tanto com você, tanto é que assim, eu enxerguei a sua vida sem nem te conhecer, você sabe disso. E eu falei, gente, que incrível, eu tô aqui do lado dela, sabe? A gente vai viver essa experiência incrível juntas. E depois eu ainda fui na sua casa comer uma torta, a torta que eu mais gosto dentro da sua casa. Eu falei, gente, que incrível. Estou aqui com a Gabriela Cupper comendo uma torta da Little Cuppers e falando sobre o que a gente mais gosta de falar. Foi um sonho pra mim, de verdade. Talvez pra você foi só um jantar, mas pra mim foi maravilhoso. E agora você tem que ir em casa também. Vamos marcá-la. Vamos, com certeza. Mas obrigada, Gabi, por você fazer parte agora da minha vida, por ter aceitado o convite, por toda a entrega aqui, por tudo que você compartilhou com a gente. Eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada. Gratidão. E não sei se você lembra, no curso a gente fez uma dinâmica junto, a gente deu as mãos, né? E a gente acessou bastante coisa e você falou assim pra mim, nossa, você não sabia ainda que eu era da Little Cuppers, você falou assim pra mim, eu não sei o que você faz, mas eu sei que você vai trabalhar muito, e muito, mas assim, eu vejo muita prosperidade. E vai mesmo, se prepara que isso só tá começando aí. Eu lembro, eu tô numa fase, né, que eu não sei se o pessoal sabe, mas tá inaugurando uma loja quiosque lá no Shopping Olga, tá inaugurando daqui 2 meses uma loja nova no Outlet Catarina. Nossa, que incrível, Gabi. Que é da primeira franqueada da Dani, né, em menos de um ano de operação ela tá indo pra lá. A gente tem franqueados novos que estão indo para São Paulo. E a minha fábrica, que na pandemia eu tive a oportunidade de migrar a produção para uma fabriquinha adaptada, agora está indo para um galpão de mais de 400 metros quadrados. Então, o coração da empresa agora está crescendo para acompanhar o crescimento das lojas. Então, assim, realmente eu estou trabalhando muito, mas muito feliz, cara. Muito feliz. Gratidão por tudo. Tá colhendo, né, os frutos. É muito trabalho, mas é prosperidade, aquele abundância. dia em casa, receber vocês. Não foi só um jantar, foi um prazer e uma honra mesmo. Não vou esquecer. Que linda. Obrigada, Gabi. Tô super feliz. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou deixar depois o contato aqui pra vocês. Não esqueçam de passar lá a conhecer. E agora vão ter várias opções aí pra vocês conhecerem em breve. E, Gabi, mais uma vez, obrigada. E até o próximo episódio, pessoal.